Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasce em Belém, em uma província da Judéia. Luz das nações, o Emanuel, o Deus conosco, o pão da vida, aquele que pode salvar as pessoas de seus pecados e pode sim dar vida, e não somente vida, mas vida eterna. E é sobre esse Jesus que nós vamos falar nesse vídeo. Jesus era carpinteiro e provavelmente ele seguiu a profissão de seu pai, José. Jesus cresceu e aprendeu com o tempo sobre a lei de Moisés e tantas outras coisas que é pertinente ao Antigo Testamento. Jesus Cristo era um homem piedoso, misericordioso e também cheio de compaixão uns para com os outros. E isso é muito importante. O Filho de Deus veio à Terra como homem e ao mesmo tempo como Deus, e isso é algo totalmente magnífico. E naquela época surgiu um homem que se chamava João Batista, e ele tinha um grande papel e um grande trabalho aqui na terra, que era preparar o caminho para o Senhor. Ele não conhecia aquele que iria vir e anunciar as boas novas, mas João Batista, ele tinha algo a fazer, que era anunciar a vinda do Senhor. E quando ele viu a Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o ministério de Jesus começa. Após o batismo, Jesus vai até o deserto e ali passa 40 dias e 40 noites e o diabo começa a tentar a Jesus para que ele transforme uma pedra em pão e que ele venha se jogar do pináculo. E isso é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque Jesus não caiu no laço do diabo, porque Jesus era o Filho de Deus e conhecia muito bem quem era o diabo. Depois disso tudo, ele começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele começa a anunciar as boas novas no Sermão do Monte, aonde muitas pessoas estão reunidas, e começa a dizer as palavras de Deus. Ele começa a escolher aquelas pessoas que deveriam seguir a ele, e ele escolhe pessoas simples, pescadores, para anunciar as boas novas. E Jesus começa a propagar o evangelho de uma forma totalmente maravilhosa. E ele começa a anunciar as boas novas e dizer que ele é o pão da vida, que ele é a ressurreição, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é o Filho de Deus. E isso começa a estar mais evidente quando as pessoas, as multidões em geral, começam a seguir a Jesus Cristo, e muitas pessoas se convertem ao Evangelho. E isso é algo totalmente impressionante, que demonstra o poder de Deus na vida das pessoas. Uma pergunta foi direcionada a Jesus: Senhor, devemos perdoar 7 vezes? Mas Jesus disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão é essencial na vida de uma pessoa que é cristã. Jesus ensinou sobre o perdão, sobre a misericórdia e tantas outras coisas que vêm de Deus. Sinais e milagres começam a aparecer, o paralítico começa a andar, os cegos começam a ver, e a graça de Deus é chegada aos homens. E isso é algo totalmente profundo, algo totalmente celestial, que não pode vir dos homens, mas sim de Deus. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores e sua história continua até nos dias de hoje. Ele ressuscitou Lázaro, ele anunciou as boas novas e falou aquilo que vinha diretamente do Pai. E o Filho de Deus foi traído por Judas Iscariotes e foi entregue, e também ele foi simplesmente feito como malfeitor, e muitos diziam que ele tinha demônios, que ele começava a expulsar aqueles espíritos por Beelzebul. O Filho de Deus estava sendo blasfemado, mas mesmo assim ele continuou a sua jornada. Ele andou sobre as águas, ele salvou os pecadores e no final ele foi entregue, morto, mas ressuscitou ao 3º dia. O Filho de Deus ressuscitou e ele está vivo e reina para sempre. Deixe que Jesus entre em seu coração. Que cada dia mais a graça de Deus venha iluminar a sua vida.
e também de sua família.